Bien, mis amados hermanos, irmãs, que en esta tarde están me acompañando na gravação deste vídeo, baixo a música de fundo, que é a música principal do filme A Lista de Schindler. E en esta tarde eu tenho um versículo bíblico para todos vocês, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, versículo 10, onde o Senhor, a través de Jeremías, traz uma profecia para o povo de Israel. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-los de volta a este lugar. Então, 70 anos. Eu estava falando em vídeos passados que todo o povo de Israel foi trasladado compulsoriamente. Eles imigraram compulsoriamente. O que significa isso, pastor? Significa que há dois tipos de migração. As que são migrações voluntárias e as que são migrações compulsórias. As voluntárias, as pessoas viajam de um lugar a outro e se estabelecem por conta própria. Os motivos são vários para que uma pessoa ou família deseje abandonar seu país e migrar para outro país. Mas quando nós falamos sobre migrações compulsórias, estamos falando de aquelas migrações que são feitas abaixo da própria vontade da pessoa. En este caso, os imigrantes, os que saíram de sua terra, foram obrigados a fazê-lo precisamente pelos exércitos da Babilônia, comandados por Nabucodonosor. Não foi fácil. A destruição de Jerusalém uma vez mais aconteceu. Jerusalém ha sido destruída por 5 vezes na sua história. E esta foi uma delas. Então, cada vez que o povo de Israel atentava contra o Senhor, dando-lhe as costas a Deus, havendo feito um pacto com Deus, de servir-lhe, amar-lhe, honrar-lhe, cumprir com suas profecias e estabelecer a lei e vivi-la, muitas vezes o povo de Israel rompeu esse pacto e sofreram as consequências de tudo isso que eles fizeram contra Deus. Então, Jeremias ha sido, dentro da história profética, um dos grandes homens de Deus que trouxe em momentos apostólicos a palavra do Senhor, é dizer, ou assim diz o Senhor. Aqui, profecia de Jeremias fala de 70 anos. 70 anos que o povo de Israel estariam cativos. 70 anos. Então, na deportação havia uma criança de aproximadamente 9 a 10 anos que com grilhões nas mãos e nos pés foi levado, arrastrado para a Babilônia juntamente com todos os que haviam sobrado vivos da grande destruição que aconteceu em Jerusalém. E eles se voltavam a cabeça e veiam como Jerusalém pegava fogo e a fumaça subia
hacia os céus com um forte odor de casas quemadas juntamente com carne humana. Jeremías había profetizado eso, sim, a destrucción de Jerusalén. Y Jeremías había profetizado también 70 años que el pueblo de Israel estaría en Babilonia debido a su totalmente desconocimiento de lo que Dios manda en su palabra. Entonces, a misma Biblia dice enfáticamente que el pueblo de Israel pecaba y pecaba por falta de conocimiento. Una vez más repito, no era por falta de conocimiento de educación o de cuestiones de conocimiento humano, mas sim por falta de conhecimento do que é a palavra do Senhor. Palavras do Senhor não faltavam através de seus profetas durante toda a história de Israel. E Jeremias era dos grandes profetas. Esto não quer dizer que Jeremias não sofriese por causa de ser profeta. Es más, todo profeta era maltratado, perseguido, azotado, pasaba fome y muchos de ellos murieron por causa de ser profetas y las profecías que les traían para el pueblo de Israel. Mas hay una confusión en esto. Daniel, estando ya anciano, habían pasado 70 años él lá na Babilonia y juntamente con algunos israelitas, igual que él, estaban no cativerio y ser esclavos na Babilonia de un pueblo totalmente pagano no era fácil para el pueblo de Israel y mucho menos de hombres y mujeres consagrados al Señor de Israel. Entonces eles sofrían por causa disso, não simplesmente os tormentos da escravidão, mas também estar em lugar onde era o centro apostótico, idolátrico do mundo de aquele entonces, Babilônia. Babilônia era um lugar onde todas as religiões pagãs se faziam presentes. E ali havia de todo tipo de ídolos, e nós sabemos que detrás de um ídolo existe a adoração aos demônios. E Daniel sabia disso. Babilônia era um centro demoníaco, onde se praticava todo tipo de feiticerias e de magias negras. Era um lugar onde até havia sacrifícios humanos de crianças. E Daniel veía todo isso e evidentemente ele sofria al ver todas essas coisas que os ímpios faziam e o povo de Israel cativo por suas próprias faltas e pecados contra Deus. Passaram 70 anos e quando já Daniel era um ancião de aproximadamente 86 anos, ele chegou a entender que haviam passado 70 anos de esta profecia que acabo de ler. E então se reuniu com um grupo de judeus israelitas e atentaram todos juntos, concordaram todos juntos a jejuar e orar até que o Senhor de Israel, o Deus de Israel, respondiese a suas orações. Eles estavam a orillas do rio Hiddekel, que é conhecido atualmente como rio Tigres. Y ellos estaban durante 21 años, 21 días habían pasado en jejum y oración.
El jejum e a oração não é algo fácil, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu já jejuei por vários dias e o sacrifício para a nosso corpo é bastante forte. Imaginem-se 21 dias sem comer nenhum tipo de alimento, só bebendo água. E a maioria de nós, quando jejuamos, o fazemos em quarto isolado, nós sós, e bebemos água e dormimos em uma cama. Mas Daniel não tinha cama. Daniel lo que tinha simplesmente era a água do rio, e isso era o que eles bebiam, mas não comiam absolutamente nada. Então, 21 dias eles estavam jejuando e orando e clamando ao Senhor por uma resposta. Eles queriam saber a resposta, ya que los 70 anos já se haviam cumprido e Deus não tarda, nunca tardará em responder a nossas orações quando estamos em comunhão com Ele. E Daniel estava orando, jejuando, clamando, chorando, gemendo diante da presença do Senhor, pedindo uma resposta ao que Jeremias profetizou aquele grande dia, 70 anos. Então, aos 21 dias que eles estavam jejuando, e isso lo podemos encontrar en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24 ao 27, aparece o anjo Gabriel. Então, ele, juntamente com Miguel, o anjo da batalha, entraram em luta nos ares. Miguel con su espada desenvainada, abriéndose paso y luchando contra todo tipo de demonios que querían impedir que a profecía, a revelación de Dios llegase para Daniel. Y Miguel, sabiendo disso, aquela luta espiritual que siempre acontece cuando nos oramos al Señor, cuando nos esperamos a respuesta de Dios en algún pedido de oración. Existe una luta espiritual. O diabo no quiere que você reciba o que Dios manda para ti, ya sea exhortaciones, ya sea profecías, ya sea a su propia palabra. Cuando Dios exhorta, es para nos corregir cuando nós estamos haciendo alguna cosa errada. Entonces es boa a exhortación de Dios porque nos corrige. Como decía el salmista David, tua vara y teu cajado me consolan. Cuando você é uma ovelha del Senhor e está sometida à vontade de Deus, você entende que as correções que o Senhor nos dá são um bálsamo, porque nisso nós entendemos que nós somos ovelhas do Senhor. E Daniel estava orando e aparece Gabriel juntamente com Miguel, o anjo da batalha. E então Gabriel disse um dos grandes mistérios que foram revelados aquele dia sobre a batalha espiritual que sempre acontece nos ares. Então, é por isso que o apóstolo Pablo diz que há principados, há potestades, há demônios que se movem nas regiões do espaço. Ele fala regiões celestes. Entendemos agora que é o espaço sideral, onde aquela manifestação demoníaca permanece ali
porque hay cidades, hay nações, há famílias que foram consagradas ao demônio. Infelizmente, é isso. Então, o povo de Israel estava na Babilônia, no centro de toda adoração aos demônios, no centro de todo sacrifício aos demônios. E o povo de Israel, o povo que era a pupila de Deus, aquele povo que foi escolhido pelo Senhor para trazer a sua palavra, seus profetas, suas mensagens, estava cativo, escravizado na Babilônia. Era algo contraditório, né? Paradójico que esto aconteciese con el pueblo de Israel, mas eso aconteció por su falta de fe, por su falta de integridad con Dios y toda apostasía que ellos hicieron contra el Señor. Esas son las consecuencias. Ellos fueron tirados de Jerusalén, amarrados, acorrentados. Muitos morreram e os que ficaram vivos foram levados cativos para a Babilônia. Então, quando passaram os 70 anos cumpridos, a profecia de Jeremias se fez presente na mente de Daniel e dos seus companheiros. Estavam jejuando por 21 dias quando aparece Gabriel e Miguel, o anjo da batalha. Gabriel traz as profecias bíblicas que se encuentran então em Daniel capítulo 29, versos 24 ao 27, donde fala a determinação de Deus para com o povo de Israel. Deus fala através de Gabriel, o mensagem para Daniel e diz: são 70 semanas. E Daniel faz uma mistura das profecias de Jeremias e Deus teve que esclarecer que são duas profecias totalmente diferentes. Em aqueles momentos, as profecias do Senhor das 70 semanas estavam acabando. E se estava cumprindo a promessa do Senhor através da profecia de Jeremias, que ele voltaria a trazê-los para Jerusalém. E o Senhor cumpriu com sua palavra, cumpriu sim. Cumpriu com sua mensagem, cumpriu sim. Cumpriu com sua profecia, o Senhor cumpriu sim com sua profecia. Porque os céus e a terra passarão, mas as palavras de nosso Senhor não vão a passar nunca. Sempre ficarão presentes eternamente e para sempre. Mas então vem Gabriel com uma outra mensagem. Não confundamos os 70 anos com esta profecia das 70 semanas de Daniel. Porque aqui Gabriel fala que havia sido determinado por quem? Por Deus. No trono da graça havia sido determinado o tempo para Israel. Quanto tempo Israel iria estar na terra, ainda esperando o Messias? Olha, esta profecia é algo que até o dia de hoje se está cumprindo, porque Israel é o povo de Deus e também é o relógio de Deus enquanto cumprimento das profecias bíblicas para o povo de Israel e também profecias para o povo gentil. Então, durante 600
90 anos, que são 70 vezes 7, a profecía bíblica se cumple y a una última semana que no se cumplió durante todo este tiempo, y es la 70ª semana de Daniel. Entonces, algunos me preguntan, pastor, ¿y qué es lo que va a acontecer en esa última semana de Daniel? Porque son 70 semanas, son 490 años, multiplicados 70 por 6 da 490. Y esta última semana está por cumplirse. 69 semanas se cumplieron. ¿Por qué decimos eso? Porque esto fue dado para el pueblo de Israel. Primero tinha que vir a restauração de Jerusalém, e esto que cumpriu no tempo de Neemías. Quando Jerusalém foi restaurado, os muros foram levantados em um tempo muito difícil. Depois, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que também veio através do anjo Gabriel, profetizando e falando para Maria o nascimento do Messias, príncipe. A profecía também dizia sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e isso se cumpriu, né? Se cumpriu, mas a profecía também fala da restauração de Jerusalém, porque no ano 70, novamente, eles foram dispersos y Jerusalén fue destruida. Mas ahora Tito destruyó Jerusalén y el pueblo de Israel fue disperso por todas las naciones del mundo. Inclusive vieron judeos aquí a Manaus, capital do Amazonas, no Brasil. En todo lugar, en todo canto, en todo lugar del mundo, hay judeos esparcidos pelo mundo todo. Entonces eles lloraban y gemían porque querían voltar novamente para Jerusalén y su tierra. Mas o 18 de mayo de 1948, una nación nace novamente en un día. Esa nación que nació en un día es Israel. Después de tantos años, casi 2000 años, Israel volta a tener patria, na Palestina. Una patria. Jerusalén novamente llega a ser habitada y a bandeira de Israel, aquella bandeira de 6 pontas, volta a flamejar en Jerusalén después de todos esos años. Entonces, ellos voltaron para Jerusalén. Y ainda hasta el día de hoy no ha sido construido el templo que servía antiguamente para adoración a los Dios de Israel y que fue destruido en la época de Tito. Fue destruido, el templo fue saqueado. Entonces, ellos no tienen hasta el día de hoy un templo, ainda que todo el material para edificar el templo está pronto. Ellos están esperando un momento importante para edificar el templo, hasta el becerro para el sacrificio está pronto, ya lo tienen. Porque ellos están esperando un momento para levantar el templo y continuar como antigamente a adoración al Dios de Israel. Mi amado hermano, mi amada hermana, estamos a las puertas de eso acontecer. Israel está en su tierra, na Palestina, y están habitando nuevamente Jerusalén.
están sin o templo, que hay um muro que separa o povo de Israel do povo árabe e o povo palestino, um muro. E os judeus continuamente chegam a esse muro e choram, e gemem, e oram, e clamam, choram muito, uma lamentação enorme, com lágrimas nos olhos, porque eles querem novamente o templo que foi destruído quase 2000 anos atrás. Levantar o templo ao Deus de Israel é o desejo que eles têm no seu coração, e eles colocam as mãos no muro, por isso que é chamado Muro das Lamentações, e colocam seu rosto no muro e choram, e clamam, e gemem, para que o Senhor derrube esse muro e eles possam construir o templo ao Deus de Israel. Então vem a pergunta que várias vezes me han feito: pastor, e quando vai acontecer isso? Bom, quando isso aconteça, meu amado irmão, minha amada irmã, é porque a última semana está se cumprindo. É o que a Bíblia chama o início da grande tribulação. Há pessoas que pensam que os 7 últimos anos, que é a última semana, se inicia com a grande tribulação desde um princípio até o final dos dias. Mas a Bíblia nos fala, nos dá uma luz e nos diz que o anticristo vai aparecer e ele vai fazer um pacto com todas as nações, inclusive com o povo de Israel, e ele vai permitir que Israel construya o templo em Jerusalém. Actualmente isso é impossível de acontecer. O povo árabe nunca permitiria isso, mas o anticristo terá esse poder de fazer esses milagres mentirosos, e ele vai trazer uma paz fictícia ao mundo, e as nações todas, inclusive Israel, fará pacto com o diabo, com o inimigo, e então se construirá o templo para o Deus de Israel. Van ser 3 anos e meio de paz. O diabo governando o mundo, assim como o Adolfo Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, governou praticamente toda a Europa. Era o filho do diabo governando a Europa, e a Europa ficou totalmente destruída. Assim também em este último tempo, os 7 anos, serão 3 anos e meio de paz e de bonança. O diabo falando em paz e em tranquilidade para todo mundo, e progresso econômico, e todos contentes, a humanidade toda contente de que isso estivesse acontecendo. Mas todo isso é mentira. Uma mentira mais do inimigo para enganar a humanidade, porque cumprindo-se os 3 anos e meio, então se vai desatar uma grande persecução contra o povo de Israel e contra cristãos que estén vivos em aqueles dias. Vem a pergunta: pastor, e o rapto da igreja vai acontecer antes da última semana, a mediados da última semana ou finais da última semana? Nós temos vários textos bíblicos para nos esclarecer isso. E vamos a falar sobre esta última semana no próximo vídeo. E também vamos a falar sobre quem é o anticristo. O anticristo está en este planeta, claro que está. Agora está en este planeta, claro que está. É un grande político, un grande demagogo, un homem que
conversa e convence as pessoas. Quem é, eu não posso dizer quem é, mas no seu devido tempo ele se manifestará e nós saberemos que ele é o anticristo. Não é o Cristo, ele é o anticristo. Mas o povo de Israel está até o dia seco e pensarão que é o anticristo, é o Senhor de Israel. E ele vai mandar que o povo de Israel o adore como se fosse Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, mas muito mais difícil vai ser esse tempo que se aproxima. Vamos orar para nossa vida espiritual esteja em comunhão com Deus, para o momento que o Senhor venga por sua igreja. Bendito Deus e Pai Celestial, en esta tarde que estamos diante da Tua presença, estamos para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, porque só Tu eres digno de toda adoração, de toda glória e de toda honra. Te pido por mis irmãos e irmãs que estão escutando esta mensagem. Abençoa-los grandemente, cuida-los, protege-los, cuida suas famílias, seus ministérios, suas esposas, esposos, seus filhos. Bendícelos grandemente, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, uma vez mais, eu peço que se subscrevam ao meu canal, toquem a campainha para nós poder continuar falando do Senhor e suas profecias bíblicas. Que o Senhor em Cristo os abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amém.